Fala empresários, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é uma VPS. VPS é uma máquina virtual, ou seja, é como se fosse um computador na nuvem. Nesse computador na nuvem, eu preciso implementar ferramentas para que essas ferramentas sirvam como base dos nossos projetos que estamos desenvolvendo de agentes de inteligência artificial dentro deste treinamento. Então a VPS é um item extremamente importante, ele é a base, ele é a estrutura, ele faz parte, da estrutura, e nela você instala as ferramentas necessárias para que a gente desenvolva dentro das ferramentas o nosso projeto de agentes de IA, ok? Então pessoal, basicamente tem uma explicação aqui no nosso mapa mental, tá? Do que é de fato uma VPS. É uma máquina virtual para hospedagem das ferramentas. Você pode instalar inúmeras ferramentas de código aberto, sites, aplicativos, entre outras situações. 24 horas online, espaço exclusivo para operações. E aí é o seguinte, aqui abaixo vai estar o link da Hostinger. A Hostinger é uma das mais fáceis hospedagens para que vocês que não possuem entendimento de programação, infraestrutura, operem. Por isso que eu recomendo que vocês implementem a VPS da Hostinger, ok? Esse link que está disponível aqui abaixo é o nosso link de parceiro. Através dele você tem 20% de desconto na compra da sua VPS e ainda vai ajudar o nosso projeto da V1 Growtech. Então, comprem diretamente através do link que está disposto aqui abaixo, beleza? Logo, eu quero explicar alguns detalhes básicos para que vocês entendam corretamente como que funciona uma VPS. É como se fosse um computador. O seu computador ele tem um HD, ele tem a memória RAM, ele tem o processador. Isso é a base bem grossa, tá? Além de outras coisas que tem, mas para ficar bem claro para vocês, eu tenho o processador, eu tenho a memória RAM e eu tenho o espaço de armazenamento que é o HD. Geralmente os SSDs que estão operando hoje. Logo, uma máquina virtual ela é a mesma coisa. Eu tenho a KVM1 aqui, por exemplo, ao lado, mais barata, e ela possui um processador, tá vendo? Um núcleo de CPU. CPU significa unidade de processamento computacional. Ela tem 4 GB de RAM. Ou seja, a memória RAM é a memória de acesso. Quando o seu computador é muito lento, o seu celular é muito lento, geralmente é porque ele tem uma memória RAM ruim. Ok? A memória RAM de acesso é essa bem daqui, basicamente, que aparece no meu navegador. Ó. Uso da memória aqui abaixo, 200 e pouco. 50 GB de espaço em disco, aqui é o HD. Então, o seu celular tem quanto de HD? 256 GB? Então, cabem 256 GB de documentos digitais ali dentro, ok? E aqui eu tenho a largura de banda. A largura de banda, ela é o acesso simultâneo que você tem disponível ali dentro da sua máquina, tudo bem? Então, o que eu recomendo para vocês para este projeto? Vocês escolherem a VPS KVM2 de R$ 38,99 por mês. Por quê? Porque ela possui 2 núcleos de CPU, 2 processadores, o dobro de RAM da 1, 100 GB de espaço e 8 TB de largura de banda. A gente vai operar respostas simultâneas no nosso N8N. Então, os agentes de IA, quando estiverem funcionando, eles precisam de processos simultâneos. E aí, quando entrarem em contato com vocês 5, 10, 15, 20 pessoas, essa memória de armazenamento, essa VPS que vai armazenar as ferramentas de operação dos agentes, ela precisa ter capacidade técnica de responder rapidamente os fluxos para entregar a informação lá no teu agente, lá na ponta, tá? Então, por isso que é muito importante que você utilize, no mínimo, a KVM2. Se fosse um projeto mais simples, pouca coisa, somente um site institucional que vai circular pouca gente, não tem várias ferramentas instaladas, agentes de IA, toda a complexidade, aí você poderia escolher a KVM1, tá? Mas escolha a KVM2 porque você já vai adiantar
muita coisa aqui para quando a sua operação estiver rodando de verdade, ok? Comprando através do link abaixo, clique no link, compre com 20% de desconto através do nosso link de afiliado. Assim você vai estar economizando e ajudando a gente também a evoluir o nosso projeto. Você pode escolher um mês você não consegue ter desconto, 12 meses que você paga equivalente aí a 1 ano, tá? Comprando pelo nosso link vai aparecer aqui o desconto certinho, beleza? E aí vai ficar mais viável do que esse valor que está presente nesse momento, tudo bem? Fazendo isso, selecionando aqui a KVM2, 12 meses, que é o recomendável, né? Melhor do que ficar pagando mês a mês, é comprar logo de 12 meses. Se for pelo nosso link, vai ter 20% de desconto, ok? Aí você vai escolher o que aqui? A localização do servidor. O que é isso? Aonde vai existir essa máquina? Ela precisa existir em algum lugar, ela está na nuvem, mas existe um computador físico que essas informações transitam, tá? Logo, você não vai escolher esse computador tão longe de você. Você vai escolher esse computador no Brasil, por exemplo. Vamos ver se ele está disponível no Brasil. Não tem disposição no Brasil para essa máquina. A última compra que eu fiz aqui tinha, saiu. Mas a última compra que eu fiz tinha. Logo, você vai procurar a menor latência, tá? Aqui, ó. Melhor latência, que é a menor nessa unidade de medida aqui, de 137. Colocou essa latência, você precisa escolher o sistema operacional. Nesse momento agora, caso vocês queiram passar essa parte, não tem problema. Mas, para o nosso projeto, nós vamos utilizar o Ubuntu 24.04. Se você não quiser clicar nada aqui agora e prosseguir, depois a gente vai fazer essa configuração. Clicou em continuar, logo você vai colocar aquele e-mail novo que você criou para este projeto, colocar os seus dados de pagamento e fazer a compra da VPS. E eu te aguardo na próxima aula para a gente continuar.